Olá, professores, professoras. Estamos novamente na semana B da Diretoria de Ensino Campinas Leste. Minha colega Ellen, a PCNP de Língua Portuguesa, eu e Yolanda, também PCNP de Língua Portuguesa, nós vamos trazer hoje para vocês sobre a Semana de Estudos Intensivos. Sejam todos bem-vindos. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão, me tento explicar. Os muros são surdos. Sobre a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves, que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal. Os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aços do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, é um poema publicado originalmente no livro A Rosa do Povo. Como sabemos, o Drummond foi poeta, farmacêutico, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itabira, Minas Gerais, e faleceu em 17 de agosto na cidade do Rio de Janeiro. Nossos objetivos de hoje serão orientar sobre a organização da Semana de Estudos Intensivos, né, a SEI, assim como para a continuidade do trabalho de recuperação e aprofundamento contínuos, elucidar as metodologias que favoreçam a aprendizagem dos estudantes em diferentes etapas do processo de aprendizagem. Então, nossa TPC de hoje, ela visa preparar vocês, professores, na organização da Semana de Estudos Intensivos, né, a SEI, e as atividades de recuperação e aprofundamento contínuos, levando em consideração a organização e o desempenho individual do estudante em avaliações como a avaliação diagnóstica de entrada, a ADE, e avaliação da aprendizagem em processo, a AAP. Trabalhando com metodologias que favoreçam a aprendizagem dos estudantes em diferentes etapas do processo de aprendizagem.
E como nós sabemos, devemos proporcionar aos nossos alunos, aos estudantes, as mesmas oportunidades de aprendizagem e, portanto, desenvolver ambientes de aprendizagem que atendam aos diferentes níveis de proficiência, aos diferentes estilos de aprendizagem, que tenham desafios à altura da possibilidade de cada um, de modo que eles se sintam capazes e desafiados a engajar-se na situação de aprendizagem proposta. Ok? Próximo slide. Isso. A nossa pauta de hoje será sobre o currículo paulista, o avanço das aprendizagens, o calendário SEI, a própria semana de estudos intensivos, né, como ela vai se desenvolver, sobre os agrupamentos produtivos e o planejamento de um trabalho, né, sobre como realizar essa semana. Isso. O currículo paulista, como sabemos, ele representa um passo decisivo, né, no processo de melhoria da aprendizagem da educação básica do Estado de São Paulo e no que se refere às aprendizagens dos estudantes, como a produção de materiais de apoio, a formação inicial e continuada dos educadores e também as matrizes de avaliação. Então, parte do pressuposto é que a avaliação no âmbito escolar deve ser encarada como um recurso pedagógico que acompanha a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para a análise do próprio processo de ensino. Sobre o avanço das aprendizagens, os resultados dos processos avaliativos, eles devem, primeiro, concorrer para que todos os estudantes avancem em suas aprendizagens. E, em segundo lugar, para que os professores façam eventuais ajustes em suas práticas para garantir a qualidade dessas aprendizagens. Então, as avaliações, elas produzem informações valiosas no que diz respeito à aprendizagem dos estudantes, às necessidades da recuperação e do reforço das aprendizagens. E a própria prática em sala de aula, permitindo adequações, se necessário, e mudanças metodológicas. Pode passar. Isso. Então, avaliar demanda um olhar atento do professor em relação aos avanços, assim como pensar em instrumentos pelos quais possa, de fato, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes em seus níveis de proficiência a respeito do que lhes foi ensinado e também planejar ações necessárias para que todos possam aprender. Então, aqui, analisar os recursos disponíveis, né? O primeiro passo. Então, os dados das avaliações internas, elas devem ser analisadas. Os instrumentos, eles são disponibilizados pela plataforma São Paulo. A gente já falou aqui dos cards, né? Que vocês podem clicar e obter todo o resultado do processo. A segunda, a escolha das habilidades, né? Que serão retomadas, as que devem ser retomadas e as que devem também ser aprofundadas. E também a organização do trabalho, a recuperação de anos diferentes, a recuperação dentro da mesma turma, a escolha dos materiais curriculares e também do planejamento das atividades. A PCNPL, logo a seguir, vai mostrar para vocês como organizar esse trabalho. A gente vai deixar aí para vocês como sugestão. Tá? Então, as semanas de estudos intensivos, elas estão previstas para ocorrer após a realização das avaliações, de forma a direcionar a atuação, né, do que foi trabalhado em sala de aula pelos professores, a partir da análise dos recursos de aprendizagem dos estudantes. Estão previstos 4 períodos das semanas de estudos intensivos em 2022. Então, no mês de abril, nós teremos na data aqui de 6 a dia 12, junho, dia 28 até 4 de julho, setembro, 28 até 5 de outubro e dezembro, do dia 12 ao dia 20, tá?
Então, agora eu vou passar a palavra para a PCMP Ellen, que vai falar um pouquinho mais com vocês sobre a semana de estudos intensivos. Ok, Ellen? Com você. Obrigada, Yolanda. Ok. Vamos lá. Essa semana de estudos intensivos, ela vai criar momentos específicos para que os alunos possam recuperar e aprofundar a aprendizagem de todos eles. A gente fala sempre assim, recuperar e aprofundar. Qual é a diferença entre um e outro? Aquele aluno que apresenta defasagem de outros anos, séries, ele vai recuperar aquilo que ele não sabe, até mesmo do próprio ano. E aquele aluno que já tem um conhecimento maior, ele vai aprofundar as aprendizagens, de forma alinhada às avaliações. Então, por exemplo, agora nós tivemos a avaliação de entrada, teremos os resultados, e a partir disso, conseguiremos trabalhar aí com o que eu vou fazer com cada aluno, se eu vou precisar recuperar ou se eu vou precisar aprofundar. Por isso que nós vamos falar de agrupamentos, né? Elas estão previstas no calendário escolar para acontecer logo após a realização das avaliações diagnósticas de processo. Então é isso, a gente fez aí a diagnóstica de entrada e logo nós teremos as AAPs. Então, esses resultados, eles vão apoiar os professores a partir da análise do percurso que aquele estudante fez. Então, eu tenho ali que na avaliação de entrada ele teve um desempenho, depois na AP houve melhora, não houve. Então, é um repensar contínuo daquilo que nós fazemos em sala de aula. Na verdade, quando a gente avalia o estudante, nós avaliamos também o nosso trabalho, né, Iô? Isso, justamente. Uhum. A primeira CEI deste ano levará em consideração a ADE, né, que é a avaliação diagnóstica de entrada, que vai oferecer, então, esse suporte às ações contínuas de recuperação, aprofundamento e replanejamento ao longo dos bimestres. Olha que interessante. Então, a gente recupera com alguns alunos, aprofunda com outros, e a partir do resultado da próxima avaliação, eu faço um replanejamento daquilo que eu preciso fazer, né? E, Yolanda, como esse processo de recuperação, aprofundamento, os professores, eles já estão envolvidos nesse processo, todos, né? Uhum. Apesar da gente ver lá que a ADE, português, matemática, ciências da natureza, como que a gente pode fazer para engajar esses alunos? É uma pergunta que a gente às vezes ouve mesmo, né? Mas como posso trazer o aluno para tudo isso, né? Fazer com que ele participe, que ele esteja engajado de fato. A gente sugere para vocês organizar, produzir, adequar os materiais de apoio, para que eles possam acompanhar as situações de aprendizagem propostas para a realização do trabalho planejado. E prever também, o professor prever propostas de avaliação durante e ao final desse período também, né? Então, tem o antes, o durante e o após esse processo. E seria interessante também realizar reunião com os pais, comunicando todo esse processo, né, Ellen? A gente pode aí, aproveitando, dentro das reuniões de pais, já deixá-los preparados para esse período, para que eles sejam parceiros, incentivem também, né, seus filhos, nessa participação, nesse engajamento aí desse processo, né? Sim, Yolanda, esse vínculo que você colocou da reunião de pais é extremamente importante, porque os pais, quando eles participam das reuniões e verificam ali o desenvolvimento dos seus filhos, eles têm mais motivação mesmo. E se engajam também, né? Todos ficam, né? Não só o aluno, mas a família que pode apoiar, né? Exato. Aí ele pode acompanhar qual é o desenvolvimento do filho dele. Isso. Né? Isso é muito importante, porque o aluno não é só aluno, né? Ele também é filho, ele tem várias vertentes aí. Sim. Que precisam funcionar para que a gente possa trabalhar juntos, né? Escola e família. Isso, justamente. Isso mesmo.
Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os agrupamentos produtivos. Esse assunto não é novidade, né, Yolanda? Uhum. A gente já fala um bom tempo, né? Isso, e os anos iniciais trabalham com isso há muito tempo também. Uhum. Né? Na verdade, os agrupamentos produtivos, eles são importantes. A gente vai falar aqui de só uma breve, algumas colocações, mas a gente pode aprofundar o tema se for necessário para vocês. Então, o trabalho com os agrupamentos produtivos, eles vão considerar que os alunos têm saberes diferentes. Isso, para nós, é muito claro, porque a gente, é muito raro uma sala heterogênea. Uhum. Aliás, uma sala homogênea. A gente tem salas heterogêneas. Né? E, então, pressupõe-se um trabalho em um sistema de ensino que possibilite que esses saberes sejam compartilhados, discutidos, confrontados, modificados e que, ao mesmo tempo, possam trocar seus saberes relacionados aos conteúdos, como ainda pensar em estratégias para a resolução de uma situação-problema, demandada pelo professor. Pode perceber, essa parte que a gente fala aqui de discutidos, confrontados, nós também estamos falando aí das metodologias ativas. Em que o aluno... Tá vendo como tudo se encaixa, né, Ellen? Um está interligado ao outro, todo esse processo. Exatamente. Nós temos nomenclaturas diferentes, mas uma mesma funcionalidade. Analisar os diferentes pontos de vista para realizar generalizações. Então, eu só consigo analisar diferentes pontos de vista quando eu sei o que é um ponto de vista, né? E negociar um acordo que represente o grupo. Então, quer dizer, de repente eu tenho uma sala que esse agrupamento produtivo vai funcionar de um jeito, na outra já funciona de outro, porque os alunos são diferentes, né? Vamos ver aqui. Aí, para fazer esses agrupamentos, né, Yolanda, a gente precisa de um planejamento prévio. O que seria esse planejamento prévio? Olha lá, os conhecimentos prévios dos alunos, diagnóstico inicial. Nós temos a avaliação diagnóstica de entrada, mas nós também temos todo o trabalho que nós fazemos na sala de aula. Então, às vezes, o que a ADE não conseguiu diagnosticar, você conseguiu, de uma outra forma, né? Então, o seu trabalho ali dentro da sala de aula, ele é muito importante, porque a gente, por meio da observação dos alunos, a gente consegue descobrir coisas que vão auxiliar, né, nesse planejamento, nessa organização. E aí a gente começa a organização dos grupos de trabalho a partir do diagnóstico inicial. Eu tenho o diagnóstico inicial, que não necessariamente é só a ADE, como eu expliquei, né? Também envolve todo o trabalho do professor em sala. Tudo deve ser considerado, né, Ellen? Exato. E sala por sala. Não adianta eu querer planejar um agrupamento para todas as salas igual. Não, as salas são diferentes. Os alunos são diferentes, então os agrupamentos também. E os resultados também. Aí nós vamos fazer a seleção adequada dos materiais, considerando os diferentes agrupamentos. Então, por exemplo, eu tenho agrupamentos em que os alunos têm dificuldade em uma determinada habilidade. E aqueles que não têm, eles não precisam participar necessariamente desse agrupamento. Então, depende de qual é o meu objetivo. Né? Se eu vou juntar aquele que sabe com aquele que não sabe, se eu vou colocar os 5 que não sabem, como que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo, né, desse agrupamento? E as adequações necessárias. Então, às vezes, para que aconteça a aprendizagem dentro do agrupamento, de repente eu fiz um agrupamento e eu percebo que aquele agrupamento não ficou legal no dia do trabalho. Eu já posso modificar aquele agrupamento, colocar ali, né, uma medida estratégica para que, a partir dali, ele comece a funcionar. Não precisa esperar o final do bimestre para modificar o agrupamento ou o final da atividade. Porque eles são flexíveis, né? Pode ser flexíveis, temporários, por habilidades, por nível de aprendizagens, né? Mais próximos. Então, isso é muito importante que você está colocando aí, né? Exatamente. E aí, Yolanda, a gente entra aqui na importância de se dar a vez e a voz
ao aluno nos agrupamentos e nas situações coletivas. Porque às vezes a gente tem aquele aluno com maior dificuldade de leitura ou de escrita, e ele fica quietinho ali, só vendo a aprendizagem dos outros acontecer. Isso. Né? Então, essa reflexão precisa ser feita. Como é que eu posso fazer para incluir esse aluno que tem mais dificuldade dentro de algum agrupamento? Isso. Né? Até mesmo a gente pensa aqui nas situações das crianças com deficiência, né? E aí elas podem, você pode manipular esse material de forma a adequar à situação a deficiência dessa criança. Isso, a gente sempre falou, né, Ellen, sobre os materiais de apoio para a realização dessas atividades, né? Nós temos os materiais impressos, o currículo em ação, né? Que é produzido a partir do currículo de cada ano sério, Aprender Sempre, a partir da matriz de habilidades essenciais, os livros do PNLD e as próprias atividades desenvolvidas por vocês, professores, né? Nós temos também as ferramentas digitais que a gente tanto falou aqui, já sugerimos, né, Ellen? Sim. Como recursos digitais, e também o Guia de Recursos Educacionais Digitais de São Paulo. Depois também a gente pode mandar no link para vocês, professores, né? É muito bom para que vocês tenham também esse apoio dos materiais. Claro que com vocês e depois também com o apoio do material que a gente tem disponível. Precisa conhecer, precisa utilizar de fato, né, esse material, né? Sim, são pessoas que pesquisam muitos anos uma determinada metodologia, então aquilo é importante. Traz para a gente, né? A gente tem que experimentar, adequar, mas tentar, né, também trazer isso, né? Isso, às vezes a gente escuta uma certa resistência daquele tipo, isso aqui, quem criou isso aqui, quem inventou isso aqui, nunca esteve em uma sala de aula. A gente ouve mesmo, né? Os professores falam bastante. Mas vamos tentar, né? Vamos experimentar, tirar as conclusões, né? Com certeza vai dar certo. Exatamente. Né? Pode ser que não dê certo de um jeito, mas pode ser que você modifique de um outro que vai dar certo. Talvez não foi uma seleção adequada do material, né? A gente tem que considerar os diferentes agrupamentos. Então, talvez o que a gente traga para não é aquilo nesse momento, né? Que está sendo necessário, então a gente faz uma adequação necessária, né? Isso, eu acho que a maior mudança que tem que acontecer aqui nesse tipo de planejamento é a gente tirar o foco da boa aula e colocar o foco na aula adequada para o meu aluno. Isso. O foco do planejamento é o seu aluno, não é você. Isso. E não como a gente já colocou, não é homogêneo, é heterogêneo de fato, né? Agora a gente compreende melhor o que é essa heterogeneidade dentro de uma sala de aula. São diferentes conhecimentos e todos aprendem de formas diferentes. A gente já trouxe isso aqui também, né? São formas diferentes de aprender e o professor cabe selecionar esses materiais considerando a adequação necessária. Exato. Por exemplo, do sexto ao nono ano em ensino médio, os professores farão diferentes agrupamentos. O professor de português, de língua portuguesa, faz um agrupamento, de ciências faz outro, né? O de física, de repente, acha que o agrupamento tem que ser outro. E tá certo, é isso mesmo. Não precisa ser, o professor fez um agrupamento, agora é isso aqui eternamente. A gente vai ver que não é isso. Então, nós temos aí o projeto Aprender Juntos, que ele envolve aí o sexto ano, né? Ele traz o sexto ano e o material também que pode ser consultado, para a gente trazer isso para que faça também com outros anos séries, né? A partir desse trabalho, desse projeto, que é maravilhoso. Futuramente a gente vai trazer um pouco para vocês aí, tá? Sim. Aí nós temos aqui a proposta, né? Proposição de situações de aprendizagem nos quais os alunos tenham problemas a resolver e sejam desafiadoras. Então, a gente volta ali nas metodologias ativas, na situação problema. Quem tem dificuldade com metodologias ativas, nós já fizemos uma formação, né, Yolanda? O ano passado sobre metodologias ativas. Busquem
aí no site, no YouTube, no endereço da diretoria, vocês podem ver, tem várias formações muito interessantes sobre isso. E também tem várias outras, enfim. Tem um material também riquíssimo, né, Ellen, que a gente enviou na referência para estudo, aprofundamento, né, com um pouco mais de tempo, fazer a leitura desse material, se adequar também à sua escola, à sua aula, aos seus professores, aí, seus colegas, né? Isso mesmo. É legal também, a gente sempre fala, traz assim, professores parceiros, né, outras áreas, outras disciplinas para contribuir, né? Porque a gente sempre fala, língua portuguesa e matemática são as avaliações, mas as outras disciplinas também fazem parte, né? Elas estão ali junto habilidades também, né? Sim. Habilidades específicas. Isso, e as habilidades também estão sendo trabalhadas, têm que ser desenvolvidas, as essenciais do bimestre. Então, vejam, são coisas que a gente tem que, né, planejar, por isso que nós colocamos planejamento. Então, tudo isso envolve o planejamento dos professores, né? Dos professores, não só de um professor, é de outra equipe, né, de professores. Isso, exatamente. Né? E propor essas diferentes situações de aprendizagens desafiadoras, problemáticas, né, porque a proposta é a resolução de problemas, e quando é desafiador, eles têm mais interesse, né, eles se sentem assim, né, a própria palavra já diz desafiadoras, né, e quem não gosta, né, de um desafio, ao mesmo tempo ele está aprendendo, né? Exatamente. Aí a gente tem um reconhecimento e respeito aos saberes que os alunos constroem. Então, é aos poucos, não é de uma vez, é passo a passo, é em conta-gotas, mas o importante é o avanço. Isso. Né? O acompanhamento pontual em cada um dos agrupamentos. Então, aqui é interessante, a Yolanda sempre fala da questão do registro, que nós tenhamos tabelas. Tem o diário de classe aí, digital, mas ele não é, às vezes, suficiente. É bom, vocês podem utilizar um caderno para ter esse material ali, esse acompanhamento registrado, né? Isso. No sentido, então, de potencializar a reflexão dos grupos. Então, por exemplo, de repente eu chamo um grupo e eu vou mostrar para eles o que eu observei. Olha que interessante. Isso. Às vezes eles não percebem que estão, sei lá, demandando muito tempo para fazer alguma coisa. Então, é interessante ter esse registro. Eu gosto muito dessa palavra, Ellen, potencializar, né? O que é potencializar? Né? A reflexão dos grupos. A partir do momento que a gente tem um resultado, né? Por exemplo, a DE, a gente faz o trabalho, né? Que nós já falamos na TPC anterior, né? De como seria feito esse trabalho, de recuperação, aprofundamento, e depois a gente reflete novamente, é uma ação, reflexão, ação, né? Então, então, a gente potencializa, a gente não pode deixar para trás esse resultado, a gente tem sempre que estar monitorando, acompanhando, né, Ellen? Sim. Essa reflexão dos resultados, do acompanhamento dos agrupamentos, né? Pontual. Olha, cada palavra aqui, ela traz uma força no trabalho, né? Ó, acompanhamento pontual, no sentido de potencializar, e a reflexão dos grupos, é muito bacana isso, né? A gente vê aqui um trabalho conjunto, sendo feito, sendo analisado, processado, sabendo onde tem que ser trabalhado e como trabalhar, né? Perfeito. Se deu certo, se não deu certo, por que não deu? A gente retoma lá e vê onde que pode, né, fazer esse trabalho novamente e fazer. Isso. Aí nós temos a iniciação à pesquisa, mesmo quando os alunos ainda não sabem ler e escrever convencionalmente. Então, a gente precisa pensar que os alunos têm condições, sim, não é, de pesquisar, de conhecer coisas diferentes. Às vezes, eles pesquisam e não sabem nem que aquilo é pesquisa. Eu vejo pelo meu filho, às vezes, vai lá e eu gosto de tal coisa, e olha, meu personagem lá do anime ou alguma coisa assim faz isso. Isso é um tipo de pesquisa, né? A gente, quando fala, por exemplo, de literatura,
É lógico que a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né, Yolanda? Mas as outras áreas têm suas pesquisas também. Mas, por exemplo, às vezes um aluno, ele para e fala, nossa, como era preconceituosa essa fala nessa época, né? Então, tudo isso é contextualização, é pesquisa, né? São saberes Isso. que eles adquirem. Uhum. Aqui, auxílio aos alunos na prática do registro. Gente, não adianta a gente pensar assim, meu aluno sabe o que é resenha, meu aluno sabe o que é resumo, meu aluno sabe o que é tabela, se você não ensinou. Não é? A não ser que ele tenha tido anteriormente, principalmente sextos anos, gente, que é o nosso xodó aí, né? Que eles vêm, digamos, sem conhecer muita coisa, às vezes. Eles conhecem os gêneros, mas eles não conhecem as nomenclaturas. Uhum. Então, a gente precisa retomar antes de solicitar a prática do registro. Né? A gente não pode simplesmente pedir, faça uma resenha. Eles sabem que é uma resenha. Primeiro eu preciso descobrir. É legal isso porque ele registra a sua própria aprendizagem, né? Ele sabe o caminho que ele está percorrendo, aquilo que ele, né? Uma coisa vai trazendo outra, uma pesquisa vai trazendo outra, né? Vai ampliando. E o registro é muito importante, sim. Muito importante, Ellen. Exatamente. Aqui eles falam, olha, na letra J, o oferecimento da oportunidade de trabalho com textos longos e difíceis. Então, trabalhar com agrupamento não quer dizer facilitar. Né? Com o propósito de aprender a estudar. Nós estamos na escola que aprende. Né? Então, esse aprender a estudar nem sempre, principalmente na literatura ou até mesmo textos históricos, a linguagem ela é dificílima. Mas aí eu vou tirar isso deles? Não, vamos fazer esse aqui, não, vamos fazer esse aqui que é mais fácil. Não, eles precisam ter esse contato. Né? A pesquisa como uma das atividades fundamentais para o processo de aprender a estudar. Então, em qualquer disciplina é possível fazer esse processo de pesquisa. Né? O diagnóstico dos alunos, público-alvo da educação especial, vamos retomar, nós já falamos lá na frente, né? Para que se pense em agrupamentos, bem como a adaptação curricular no que se diz respeito ao acesso desses alunos, bem como em relação ao conteúdo. Porque é muito fácil eu pensar assim, o meu aluno ele é autista, ele não aprende fim. Isso não é verdade. Eles aprendem de formas diferentes, eles aprendem com situações de aprendizagem diferentes, mas todos nós aprendemos. Isso, inclusive, né, Ellen, nós já trouxemos também TPCs com as nossas convidadas especialistas, que trouxeram, né, esse público da educação especial, para que a gente discutisse aqui, apresentasse a adaptação curricular, né, em respeito a esses alunos. Então, vocês podem procurar na diretoria Campinas Leste, lá no YouTube, nós temos formações, né, Ellen, excelentes aí, que o pessoal gostou bastante e que pode aí também ajudar vocês, né, nesse trabalho aí, tá bom? Esclarecer dúvidas, né, Ellen, trazendo sugestões de como fazer esse trabalho. Neste momento, é a Luciana Sofia, que acompanha a educação especial na diretoria de ensino. Então, se tiverem alguma dúvida, ela está sempre disponível a atender, né? Sempre. Então, aqui a gente tem também a proposição de ações de acompanhamento pontual para os alunos imigrantes e indígenas. Gente, imaginem vocês, agora nós estamos com a situação da Ucrânia, mas nós já tivemos a situação do Haiti, nós já tivemos alunos estrangeiros que vêm para o Brasil, não sabem nada da língua portuguesa e caem lá na sua sala de aula. Ups, o que eu faço agora? Deixo ele lá no cantinho? Não, a gente tem que pensar numa forma de trabalhar com esses alunos. Né, aos poucos, junto com a equipe escolar, porque, gente, nem tudo a gente consegue fazer sozinho. Isso é uma coisa que eu acho que a vida ensina pra gente da forma mais difícil, né, Yolanda? Você não vai fazer tudo sozinha. Né? Inclusive tem o material para esse público-alvo aí, né, Ellen? Tem todo o material também, com sugestões. Então, assim, material,
né? A gente tem recursos aí, nós temos, agora é pôr a mão na massa. Isso. As dúvidas irão surgir, mas quando elas surgirem, vai atrás do PCNP da sua escola, do seu coordenador, dos seus colegas professores, porque às vezes eu tenho um colega ali, eu não sei, porque eu não converso muito com ele, mas quando eu começo a conversar, eu descubro que ele sabe muito mais, né, sobre algumas questões do que eu imaginei. Isso, e não teve oportunidade de socializar com, né, de trazer, então isso é importante, esse diálogo, né? Então essa troca na sala dos professores, ela não tem preço, tá? Ela não tem preço para nossa aprendizagem, nosso desenvolvimento. Por quê? Porque nós também não ficamos estagnados. A gente aprende um pouquinho a cada dia também. Isso é verdade. A gente sempre está potencializando aí nosso aprendizado. Isso. E às vezes na tentativa, no erro, ou tentativa de novo, e aí que vai. Mas há tentativa, né? Isso. Então, a retomada da avaliação inicial, quando se refere a alunos público-alvo da educação especial. Então, essa avaliação inicial é feita, né, tem a resolução aqui da Secretaria de Educação de 2014. Quem tiver interesse em fazer a leitura dessa resolução, fique à vontade, ela está disponível no Educacau, né, no site lá da Educação de São Paulo, e em outros documentos também, ela está bem clara lá. Então, para descobrir o que é uma avaliação inicial, quem faz essa avaliação inicial, porque tem que ter um professor, né? No caso da educação especial, é um professor ali da educação especial que vai fazer essa avaliação do anexo 1. Nós professores fazemos só o anexo 3, que é a adaptação curricular, com base naquilo que foi feito pelo professor especialista, né? Vamos virar aqui. E aí, Yolanda, nós vamos ter aqui a organização dos agrupamentos. Lembra que eu falei que vai depender um pouco dos critérios aí que eu quero usar? Então, a forma como o professor agrupa os alunos deve seguir um critério claro em favor da aprendizagem dos sujeitos. Quem são os sujeitos? Os seus alunos. Então, todo agrupamento tem que favorecer a aprendizagem deles, né? Cabe destacar que os agrupamentos precisam ser pensados sempre, e cabe uma ressalva sobre essa movimentação. Olha que interessante, já que a escola muitas vezes depara-se com os alunos que ficam agrupados o ano todo com o mesmo colega. Então não dá, né? Já deu, trabalha um pouco, às vezes eles são resistentes de trocar de colega, mas precisa. Né? É necessário que o professor pense com clareza nos critérios da formação desses agrupamentos e utilizar desses conhecimentos com certa cautela, pois é necessário que os alunos tenham mobilidade na sala de aula para interagirem com diferentes conhecimentos. Então, por exemplo, às vezes ele está num grupo, mas aí você percebe que ele está interessado na fala do outro grupo. Por que eu não vou falar para ele, volta para o seu grupo, não é aqui? Né? Não, vamos ver. Se ele está interessado, porque o outro grupo é o que é do interesse dele, será que não, nessa movimentação não é necessária? Isso. E aqui, destacando novamente aqui, os agrupamentos precisam ser pensados sempre, né, nessa movimentação. Então, exige um planejamento, né, Ellen? Todo um trabalho aí com objetivos, né, e sempre com registro. Né, reafirmando aqui a importância dos registros, de todo esse trabalho, né, do resultado, para que se possa dar outro passo novamente, como a gente já colocou aqui anteriormente, esse movimento desse trabalho, né, ele não é estático, e então a gente precisa sempre fazer esse movimento para que possa facilitar, e essa mobilidade também, que ela seja, de fato, com objetivo e com finalidades que elas possam ser, de fato, alcançadas. Não adianta fazer um trabalho, né, de interação sem um propósito, o professor tem que estar ali monitorando tudo isso, né, os diferentes conhecimentos que estão circulando ali naquele momento, com quais objetivos, e para isso a gente volta novamente na fala. É individual? Né? O professor tem que ter um propósito ali, olhar para esse
Aluno é um agrupamento, mas tem um propósito, né? Tem que ter uma finalidade, tá? Exatamente. Né? Tanto que, assim, são diferentes tipos de agrupamento. A gente tem aqui, ó, o trabalho coletivo, que é onde o professor modeliza procedimentos e comportamentos, oferecendo referências dos mesmos aos alunos. Como que eu devo me portar no trabalho coletivo? Né? Assim como repertoria o aluno sobre os conteúdos em foco. Então, o aluno não vai para esse trabalho em grupo sem nada. Ele precisa ter alguma coisa, alguma ferramenta. Né? Possibilitando-lhe a exercitação colaborativa com todos da classe. Olha que interessante. Então, até mesmo esse modelo de procedimento, eles precisam aprender. Da mesma forma que eles têm que aprender o que é a resenha lá atrás, antes de a resenha, eles têm que entender para que serve um trabalho coletivo. Isso. Se não virar festa, né? Nós temos o trabalho em grupo ou em duplas, né? Também é um trabalho coletivo também. O aluno trabalha em colaboração com um ou mais parceiros, então, às vezes em trio, né? Em uma situação que permite que ele desenvolva tarefas utilizando apropriações em andamento, ao mesmo tempo que cria condições para apropriações ou para consolidação das efetivadas em momentos anteriores. Olha que interessante. Não é só que ele está naquele momento, ele também tem coisas anteriores que ele precisa consolidar. Isso. Né? O interessante também aqui, Ellen, lembrando que cada aluno é responsável por ele e também pelo outro colega, né? Aprendizagem por interação, a gente traz aí Vygotsky, né? Essa aprendizagem com trocas, né? Com certeza. Com parceria, não é mesmo? No desenvolvimento dessas tarefas aí, né? Sem dúvida. E a gente tem, enfim, o trabalho independente, que ele não pode ser menosprezado. Né? O aluno realiza trabalhos de maneira autônoma. Por exemplo, antes de um trabalho em grupo, eu posso solicitar um trabalho autônomo. Você vê que o menininho é meio triste trabalhar sozinho, mas, por exemplo, uma pesquisa que anteceda, uma pesquisa individual que anteceda o trabalho em grupo pode ser importante, né? Ou seja, a partir das apropriações já realizadas e não aquelas que se encontram ainda em andamento. Quando eu solicito um trabalho independente, eu tenho que solicitar um trabalho que ele seja capaz de fazer, porque senão a frustração leva ao abandono daquela atividade. Né? Então, aqui a gente vai ressaltar novamente, né, que os agrupamentos dos alunos devem ter como primeiro critério o conhecimento, que devem ser próximos, mas que, no entanto, possam, a partir de uma tarefa ajustada aos seus saberes, terem problemas para discutirem e resolverem. Outro critério que deve se levar em consideração diz respeito à boa relação entre os alunos. Isso aqui é uma coisa muito importante, gente. Já que é sabido que crianças, não só crianças, mas os alunos adolescentes também, idade típica das classes de 4º, 5º ano, a gente sabe que isso vai até o ensino médio, possuem algumas inimizades temporárias. Então, a gente não vai forçar situações. Você tem que conviver. Calma, ele vai aprender, né, a conviver aos poucos, mas não é forçando que a gente consegue isso. Pois ao invés de constituírem agrupamentos produtivos, na verdade a lógica vai ao contrário de tudo isso. Então, às vezes a gente precisa retomar a questão do aprender a conviver antes de formar um grupo de alunos que não se dão bem, ou então que não têm afinidades, ou que acham que não têm afinidades. Porque às vezes a gente não gosta justamente daquilo que é parecido com a gente. Né? Isso acontece. Aí, Yolanda, eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas explanações. Eu sei que a grande maioria das observações que nós colocamos aqui, os professores já sabem, já entendem, mas a gente deixa aqui uma lista de presença, avaliação. Ela é mais uma avaliação, porque vocês devem preencher a lista de presença lá na sede, e passar para a gente, de repente, olha, Ellen, olha, Yolanda, nós gostaríamos de falar mais sobre o assunto, esse tópico poderia ter sido mais desenvolvido, e aí a gente sabe um pouco de vocês também. Isso. Né? Aqui o QR Code, o Forms também vai junto com o material que nós vamos enviar para vocês.
Ok. Aqui nós temos as referências que vocês podem verificar no material enviado. Uhum. Ok? Uhum. Então,